Olá, seja muito bem-vindo a esse programa especial aqui transmitido pela TV da cidade, programa Condomínio e Casa. Hoje estamos recebendo o Dr. Leonardo Papp. Ele é advogado, professor de Direito Ambiental, Direito Imobiliário. Vamos tirar muitas dúvidas. Também é advogado, prestador de serviço aí para a LOGE, Associação dos Loteadores Joinville. E vamos tirar muita dúvida a respeito de loteamentos, direito ambiental, direito imobiliário. Muito bom estar aqui, doutor Leonardo. Obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço. Acompanhei alguns episódios anteriores aqui do programa, é uma grande satisfação. Eu estou à disposição para poder aí contribuir naquilo que for possível. Legal. O programa já existe aproximadamente há uns 10 anos, né? Eu acredito que 11 anos. Esse ano deve completar 11 anos de programa Condomínio e Casa. E o Secov Norte, juntamente com a LOGE, Associação dos Loteadores Joinville, tem essa parceria há 11 anos, né? Então, vamos abordar um pouquinho, começando esse programa com a LOGE. O que é a LOGE, Associação dos Loteadores de Joinville, doutor? Como o próprio nome diz, né, ela é uma associação, então uma entidade que congrega empresas que se dedicam à atividade de parcelamento do solo, loteamento e desmembramento aqui em Joinville. É uma entidade já bastante tradicional, ela tem seu início nos anos 90, no início dos anos 90, e acredito que a sua origem é muito motivada a uma característica que é muito presente na região toda, que é o associativismo. A ideia e a compreensão de que, embora desenvolvendo uma mesma atividade econômica, disputando o mercado, que pressupõe concorrência, essas empresas também têm interesses comuns. Então, se por um lado disputam o mercado, por outro lado somam esforços para que possam atingir objetivos que são do interesse do segmento, mas também do interesse da sociedade joinvilense. Como é que está estruturada a entidade? Quantos associados? Como é que está? Esse número é bastante variável, né? O segmento de parcelamento do solo não é um segmento que congrega tantas empresas quanto os outros setores da economia. Hoje a LOGE ela tem em torno de 15 associadas constantes, fixas, e esse número vai aumentando, diminuindo de acordo com a demanda. Mas há um núcleo duro em torno de 15 empresas aí que tocam a entidade. Na avaliação da entidade, como é que está o aspecto, né? Como é que está o desenvolvimento dos loteamentos? Tem evoluído aí nos últimos anos? Como é que está? Faz um panorama, traça um panorama para nós, por gentileza. Sim, a atividade de loteamento, né, é uma atividade que tem uma série de particularidades. Porque, por um lado, ela é uma atividade privada, né, mas é também através dos loteamentos que a cidade se desenvolve. E isso faz com que o ramo empresarial, o ramo econômico dos loteamentos, sofra, para o bem ou para o mal, as influências tanto da variação do mercado privado, quanto da situação do poder público, né? E é uma realidade do nosso país a instabilidade, né? Então, se a gente olhar os últimos anos, foram anos de bastante desafios. Desafios de mercado privado mesmo, né? O país todo passou e tem passado por períodos de recessão, períodos de dificuldade de aquecimento da economia. Mas o setor imobiliário tem se desenvolvido razoavelmente bem. Do lado do setor público, né, a gente também passou recentemente por uma mudança de administração do governo local aqui, e percebe que o governo atual se esforça em criar condições e ambiente de mais acesso das empresas a esse mercado, de menor burocratização, de maior abertura para o diálogo, e isso é um momento importante que o setor está vivendo aqui em Joinville, sim. Comparado, né, anos atrás, o que melhorou, né, no sentido de loteamentos? Como é que houve uma evolução? Em que momento que houve essa evolução? Melhorou, agora está bom.
né, para o loteamento? Eu entendo. A atividade de loteamento, ela se transformou muito ao longo dos últimos 15, 20 anos. Uhum. Era caracterizada por uma atividade com pouca regulamentação, com pouca fiscalização, e ainda hoje, em alguma medida, a imagem do setor sofre essa distorção por um passado em que as coisas eram diferentes sob a perspectiva do poder público, sob a perspectiva do empreendedor e do próprio consumidor. Hoje a realidade é muito diferente, eu diria com bastante convicção de que poucas atividades econômicas são tão regulamentadas e fiscalizadas quanto é a atividade de parcelamento do solo de loteamento. Para que se tenha uma ideia, pela legislação vigente hoje, todo e qualquer loteamento, ele só começa, desde que regular, claro, eu não estou falando dos irregulares, mas se for para fazer dentro da regularidade, todo loteamento só consegue iniciar a venda de unidades depois de ter passado por um processo dentro da prefeitura, depois de ter passado por um processo dentro do órgão ambiental, depois de ter sido feita uma verificação pelo registro de imóveis, e mais do que isso, antes do registro de imóveis concluir esse procedimento e abrir as matrículas dos lotes para poder ser comercializado, a legislação em Santa Catarina determina que é necessário encaminhar para o Ministério Público. Então, todo loteamento em Santa Catarina passa preventivamente pelo crivo do Ministério Público. Por isso que eu disse que, sem grande medo de errar, é talvez uma das atividades mais fiscalizadas, porque você não vê uma indústria antes de abrir suas portas precisando passar pelo crivo de tantos órgãos, especialmente do Ministério Público. Isso não acontece também no comércio, não acontece nos mais variados segmentos econômicos. Então, pela própria importância, e é compreensível porque seja assim, pela própria importância da atividade de loteamento, por ela ser meio privada, meio público, a legislação nos últimos anos foi endurecendo esse grau de rigorismo e de fiscalização. Para concluir, eu acredito que a gente esteja passando por um momento de busca de um equilíbrio. Porque se num primeiro momento nós tínhamos praticamente a ausência de regulação, e isso gerou problemas urbanos em todas as cidades, em Joinville não é diferente. Por outro lado, o excesso de regulação, especialmente quando é traduzido por um excesso de normas, gera um cenário de burocracia e de insegurança, de instabilidade. Eu acho que a gente começa a viver um momento de tentar encontrar um equilíbrio, né? De saber que a legislação e os requisitos técnicos são importantes, mas, por outro lado, também é importante a clareza para que o empreendedor possa programar os seus empreendimentos e poder se sentir estimulado em fazer os seus empreendimentos, porque quanto maior o grau de insegurança, de incerteza, menos estímulo para empreender, e aqueles que empreendem tomam um risco maior e isso acaba tendo repercussão, inclusive em preço de produto e assim por diante. Que ótimo, boa explicação. A gente aprende, você aí do outro lado também, aprende a cada programa. Olha só, falando aqui com o Dr. Leonardo Papp, né, professor em Direito Ambiental, em Direito Imobiliário, também faz parte da loja, presta uma assessoria advocatícia na loja, né? Doutor, falando a respeito, né, para o nosso telespectador, o que se tem que verificar quando vai se comprar um loteamento, né? Um lote, desculpa, um loteamento, não. Na hora que, né, a pessoa aqui, vamos dar uma dica, né, nesse primeiro bloco, no segundo bloco tem mais informação. O que é que uma pessoa, um CPF igual o meu, né, deve olhar quando vai se comprar um lote dentro de um loteamento? É uma excelente pergunta e bastante útil, né? A primeira procura que o interessado na aquisição de um lote deve fazer é constatar que é uma obra regular. E o local para fazer essa verificação, já que são vários os órgãos que dão as suas autorizações, o local onde isso se concentra é o cartório de registro de imóveis. Então, todo loteamento aprovado para poder comercializar os seus lotes, comercializar para o comércio em geral, né? Eu estou falando algo que não se aplica, por exemplo, para o mercado de investidores, que daí é uma outra lógica. Mas para o consumidor, que nem eu, que nem você, o CPF, que nem você mencionou,
a sugestão, a recomendação é sempre ir ao cartório de registro de imóveis e tentar verificar se aquele loteamento está efetivamente registrado. Ou perguntar, né, para a imobiliária que está fazendo a venda do lote, para a loteadora que faz a venda direta, qual é o registro desse loteamento, onde é que ele está registrado. Porque a função do registro de imóveis basicamente é reunir todos os documentos que comprovem a regularidade do empreendimento e reunir uma série de documentos que comprovam a regularidade do empreendedor. Então, o registro de imóveis não vai registrar um loteamento, claro, se não for aprovado pela prefeitura, se não for aprovado pelo órgão ambiental, se não passar pelo Ministério Público, mas também é uma série de requisitos ligados ao próprio empreendedor. Certidões negativas de ações para comprovar que aquele empreendedor não tem um processo judicial que possa prejudicar os compradores dos lotes, certidão de protestos para identificar que ele não tenha dívidas que possam prejudicar os adquirentes dos lotes. Então, há uma série de requisitos do empreendimento e do empreendedor que são juntados no registro, por isso a recomendação é sempre buscar a orientação no próprio registro de imóveis. Qual é o maior problema que existe hoje em loteamentos? Né? Loteamentos que não sejam liberados, né? Quando tem problemas tal, qual que é o maior problema? É uma boa pergunta também, né? Eu acho que essa é uma das razões da ALOGE existir, claro. Porque quando você tem empresas que querem trabalhar dentro da legalidade, que querem trabalhar dentro da formalidade, tudo que elas querem é que as regras sejam claras. Então a ALOGE, em alguma medida, existe também para contribuir para que esse ambiente de negócio seja o mais formalizado possível. Porque para quem trabalha sério, nada pior do que competir com quem trabalha na ilegalidade. Óbvio, se eu não sigo todas as exigências, o meu custo é menor, portanto eu ofereço um preço menor, mas eu estou vendendo, na verdade, algo que não atende os requisitos de qualidade, né? Então, uma das grandes dificuldades que se tem é isso, é a competição desleal que se forma em alguma medida, porque alguns estão fazendo de maneira séria e correta, enquanto ainda existe, num grau muito menor, mas ainda existe empreendimentos que não cumprem todos os requisitos e estão ali competindo de igual para igual. A segunda dificuldade ainda é vencer a burocracia necessária, mas ainda assim uma burocracia no poder público, tanto nos órgãos ambientais, quanto nos órgãos do próprio urbanismo, né, da própria prefeitura, no caso de Joinville. Inclusive, se for o caso, a gente pode, na sequência ali, aprofundar um pouco desses desafios ambientais e desses desafios urbanísticos para compreender o grau de esforço que precisa para empreender nessa área. Que ótimo! Olha só, estamos ganhando uma aula com um professor aqui de Direito Imobiliário, Direito Ambiental, interessante para você aí, né? Dr. Leonardo Papp. Nós vamos a um rápido intervalo, né? Vamos tomar uma água e daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco. Aguarda só um minutinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a ALOGE, a Associação dos Loteadores de Joinville. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Leonardo Papp, ele professor de Direito Ambiental, Direito Imobiliário, presta consultoria para a ALOGE, né? Bastante conhecimento, experiência trazendo aqui, compartilhando com você aí do outro lado da telinha. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante, né? A respeito de leis. As leis têm facilitado ou têm dificultado a abertura de novos empreendimentos? Como é que está essa análise? Primeiro dizer que legislação para regulamentar qualquer atividade econômica é fundamental, né? Por mais liberdade de mercado que a gente procure, as regras mínimas elas são indispensáveis até para gerar igualdade. E não é diferente do setor de loteamento. Eu diria que o que não falta nesse país, inclusive na área de loteamento, é lei. Nós somos o país das leis, né? Contar as leis já é um desafio. Saber o que elas dizem é um desafio ainda maior.
E, de fato, a gente tem vários diplomas legais diferentes que acabam impactando na atividade de loteamento. Mas o desafio ainda maior é a gente conseguir regularidade e constância na interpretação e aplicação dessas leis. Porque se é difícil para o empreendedor, também é difícil para o servidor público lá, que tem que conviver com esse cipoal legislativo, e, às vezes, correndo o risco de se colocar numa situação de responsabilidade, né? E daí, atuar não individualmente, mas através de entidades, como é o caso da loja, é uma maneira de encurtar distâncias, de encontrar problemas que são comuns, facilitar a construção de um diálogo que seja positivo e produtivo. Mas se eu tiver que focar em duas áreas, eu diria que, em termos de legislação, os grandes desafios para o setor de loteamento é a chamada legislação urbanística, porque é uma série de requisitos, e a legislação ambiental, que também tem uma série de requisitos que a maioria das pessoas que não conhecem o setor sequer imaginam que tem esse grau de exigência, esse grau de exigência mesmo, né, para poder viabilizar a implantação de um loteamento. Muito bem, muito interessante. E para ter um loteamento, precisa ter também todo aquele lado urbanístico, né? Explica um pouquinho mais a respeito disso. Como eu disse já em outras ocasiões aqui, a particularidade dos loteamentos é de que eles são, ao mesmo tempo, uma atividade privada e também pública. Por quê? Porque o loteamento, basicamente, é a transformação de uma grande área de terra, de uma gleba, em pequenas áreas de terra, em lotes, com a formação de um novo sistema viário. Então, toda vez que um loteamento está sendo implantado, é uma parte da cidade nova que está nascendo. E o resultado disso é que vai haver propriedade privada, os lotes, cada um deles, mas também propriedade pública. Boa parte da gleba, boa parte daquela grande área original onde o loteamento vai ser implantado, não fica nem com o loteador, nem com quem adquire o lote. Boa parte dessa gleba tem que ser doada por disposição legal para o poder público. Né? Esse número varia de cidade para cidade, mas gira em torno de 35%. Então, imaginem que uma área de 100 mil metros quadrados, que o proprietário, o empreendedor, decide fazer o loteamento, geralmente, numa conta positiva em termos de negócio, pelo menos 35 mil metros vão ser doados para o poder público. Seja para implantar o sistema viário, seja para doar terrenos em que a prefeitura, no futuro, possa implantar equipamentos públicos, equipamentos de infraestrutura, uma nova creche, um novo colégio, um novo posto de saúde, porque vai haver um adensamento populacional, portanto, uma demanda maior por serviços públicos, e seria inadequado que o poder público tivesse depois que comprar esses lotes para poder implantar esses serviços que interessam à coletividade. Então, a legislação já obriga o próprio loteador de fazer a doação de parte da gleba para reservar para a futura implantação de equipamentos públicos. Além disso, também é responsabilidade do loteador a implantação de toda a infraestrutura, custear a implantação de toda a infraestrutura. Aqui também varia de município para município, mas geralmente pavimentação, toda a instalação da rede de drenagem, toda a instalação da rede de esgoto, né? Então, se a gente tem melhorado os nossos índices de tratamento de esgoto na cidade, em parte é pelas obras públicas, é verdade, mas em parte é pela atividade dos loteadores, que já deixam toda a rede de esgoto implantada quando executam os loteamentos. Chegando até a detalhes mais recentes, como a própria sinalização viária, a doação dos postes e dos transformadores de energia elétrica, hoje com exigência de que seja por LED. Então, a atividade de loteamento tem todo esse benefício para o poder público, porque ele deixa de precisar executar uma série de atividades que na origem seria dele. É o interesse do empreendedor, obviamente, de poder produzir lotes para venda, mas como é uma nova parte da cidade que está nascendo, há também a contrapartida de fornecer esses materiais e locais que são de interesse da coletividade. Que legal, que bacana. Tem o Conselho da Cidade, agora está na Câmara de Vereadores a discussão do plano diretor. Como é que a loja está vendo isso? Como é que a loja está propondo, verificando, analisando essas duas questões aí de plano diretor, né, atualização, e também o Conselho da Cidade, né, tem defendido os interesses
né? A Aloge, até por ser uma entidade tradicional e representativa aqui da cidade, ela tem assento tanto no Conselho da Cidade, então ela designa um representante para o Conselho da Cidade, como também no CONDEMA, no Conselho Municipal do Meio Ambiente. E a Aloge entende que esses conselhos eles são muito importantes, porque eles são a maneira de ocorrer a expressão da participação popular, tanto dos setores empresariais, como é o caso da Aloge, de outras entidades aqui da cidade, como também de entidades da sociedade civil que representam outros segmentos da sociedade, né? ONGs, a própria academia, tal. Então é um lugar em que visões nem sempre convergentes, mas todas no melhor interesse da cidade são apresentadas, e daí surgem uma série de discussões que podem ser aproveitadas pelo poder público para que a decisão do gestor público não seja uma decisão de costas para a sociedade, para que seja uma decisão ouvindo a sociedade, né? Então, a Aloge participa ativamente dos dois principais conselhos aqui, imbuída desse espírito, de que é um local de participação. E, através do Conselho da Cidade, especialmente, tens razão, né? Está tramitando toda a discussão já há algum tempo do plano diretor, hoje na Câmara de Vereadores, aqui em Joinville, já com audiências públicas realizadas, né? De fato, o plano diretor ela é uma lei muito importante, não só para a cidade, como para o setor também, mas o plano diretor ela é uma espécie de guarda-chuva que estabelece grandes diretrizes, né? Para o dia a dia do mercado imobiliário, portanto dos loteadores, a lei que tem um impacto maior não é o plano diretor, é a LOT, é a Lei de Ordenamento Territorial. Então é importante fazer um bom trabalho de revisão do plano diretor, porque esse é o passo de preparação para fazer um bom trabalho de revisão da Lei de Ordenamento Territorial, que é quando a gente sai das diretrizes e vai para ações mais concretas, para requisitos mais concretos. Está acompanhando a discussão, e sempre se colocou à disposição para poder contribuir naquilo que tiver alcance dela. Bacana. Como docente, né, da Católica, né, da Universidade Católica, né, como professor de Direito Imobiliário, Direito Ambiental, como é que se vê o futuro, né, do loteamento? Como está sendo interpretado isso, o futuro? Eu acho que, como eu disse, primeiro nós estamos passando por um momento de busca de um equilíbrio entre a ausência de regulação e uma regulação que pode ser excessiva e desestimulante. Então, acho que o futuro é a busca desse equilíbrio numa perspectiva. E numa segunda perspectiva, juntando a questão ambiental, né, os negócios eles tendem a ser cada vez mais verdes, numa pegada de sustentabilidade mais presente. No caso dos loteamentos, especificamente, a legislação já avançou bastante nisso nos últimos anos. Para que se tenha uma ideia, se alguém é proprietário ali de uma gleba que tenha parte do terreno recoberto com vegetação, não tem como implantar o loteamento mantendo a vegetação. Então, é uma consequência natural da atividade remover a vegetação para poder implantar lotes. Porém, a legislação exige uma série de providências para que isso seja feito. Eu vou destacar rapidamente duas aqui. Primeiro, atualmente a legislação que vigora em Joinville, vigora em todo o estado de Santa Catarina, na verdade, porque a gente é a região de Mata Atlântica, não permite suprimir toda a vegetação do imóvel. A lei exige uma cobertura florestal mínima no imóvel, então o mínimo tem que ficar aí. Pode variar de 30% a 50% da área de cobertura florestal, dependendo do tipo de vegetação. E além disso, mesmo que eu tenha que deixar parte da vegetação no imóvel, para eu poder cortar no imóvel, eu tenho que adquirir uma outra área que tenha o mesmo tipo de vegetação, que seja razoavelmente próximo, tem que estar na mesma bacia hidrográfica, com a mesma extensão. Então, se eu tive autorização para cortar 10 mil metros quadrados para implantar o loteamento, eu tenho que dar 10 mil metros quadrados de uma outra área que nunca mais vai ser cortada para compensar o fato de eu estar suprimindo a vegetação para implantar o meu loteamento. Então, essas questões de sustentabilidade, de proteção ambiental, no setor de loteamento a legislação já impõe, e eu acho que é uma segunda tendência também, de aprofundar cada vez mais a preocupação com o meio ambiente. Que bacana, que legal. Nós estamos quase terminando, né, o nosso programa, né? Queria deixar
à disposição aí. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver, né, vamos falar do Dr. Leonardo Pape, né? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato, pode, né, entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone. Deixa os teus contatos, doutor. Sim, assim, quem tiver dúvida sobre alguma questão que envolva aí aquisição de terrenos, de imóveis, o conselho de procurar o seu advogado. Certo. Né, o seu advogado de confiança, seja ele quem for. A ordem dos advogados tem uma preocupação bastante grande de preservar pela liberdade de escolha das pessoas. É como médico, né? Uhum. Você primeiro tem que ter uma relação de confiança com aquele que vai te assessorar. Eu costumo dizer para quem nos procura lá no escritório que às vezes a vontade de economizar uma consulta acaba gerando a necessidade de se envolver num processo judicial que certamente sai mais caro. Demora mais tempo, gera mais angústia. Então, essa atuação preventiva que o mercado imobiliário, que os loteadores já têm mais incutido, trabalhar antes do problema surgir, eu acho que o mercado consumidor em geral também tende a ir para essa direção. Assim como eu consulto o meu contador, antes de assinar o contrato, consultar o seu advogado de confiança. Eu, obviamente, estou à disposição, tem lá os perfis em rede social, embora seja um pouco avesso a isso, tenho meus perfis só no LinkedIn, né? E podem me encontrar lá e no que eu puder ajudar, não só como advogado, mas também nessa atuação da academia, e eu estou plenamente à disposição. Ótimo, que legal. Nós vamos, né, estamos terminando o programa, né? Só agradecer aqui, né, o Alexandre, que é presidente da Loge, né, agradecer o Jorge Laureano, que é presidente do Secov, mantém esse programa aqui há 11 anos, né, uma parceria aí belíssima que deu certo, né, 11 anos do programa Condomínio e Casa, levando informação até você. Doutor, obrigado pela sua presença e volte quando tiver novidades, estamos aqui à disposição. Eu também estou sempre à disposição, até mais. Legal, obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Retornamos no próximo programa. Até breve.